Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terça-feira, Libertadores 2020, quarta rodada. E o time que abriu os trabalhos para os brasileiros nesta quarta rodada foi o Flamengo, ainda no Equador, com um caminhão de problemas, jogando contra o Barcelona de Guayaquil, que foi a única coisa boa que aconteceu ao Flamengo nesses dois jogos. Lá no Equador, foi a única coisa boa que aconteceu para o Flamengo, foi o Barcelona de Guayaquil, e eu vou explicar o porquê. E o Flamengo conseguiu uma vitória de 2-1 fora de casa, fica com 9 pontos, independente do que aconteça lá no outro jogo, o grupo, o Júnior de Barranquilla contra o Independente Del Valle, independente do que aconteça, o Flamengo já está com 9 pontos, encaminha aí, pode encaminhar a sua classificação, porque os dois outros jogos do Flamengo em casa. Então, o Flamengo joga no Independente Del Valle e depois contra o Júnior de Barranquilla. Então o Flamengo pode e tem uma vantagem a mais de estar podendo jogar em casa contra esses dois times. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, que está aliviado pela vitória, sinceramente, meu amigo torcedor do Flamengo, você não pode cobrar desempenho conjunto neste jogo. Lógico, eu vou fazer algumas ponderações de algumas coisas que eu vi que eu não gostei, é óbvio, e que eu acho que não tem muito a ver com tudo que aconteceu com o Flamengo lá no Equador, que já vem acontecendo há um tempo, mas você não pode cobrar muita coisa. O que valeu esse jogo pro Flamengo foi a vitória. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, tá aqui na descrição do canal, você diz o seu nome, o time que você torce, eu coloco você no grupo do seu time, e se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro. Vamos lá, galera. Por que eu falei? Eu quero que a torcida do Flamengo me entenda, tá? Antes de começar, muitas das vezes quando eu falo alguma coisa do Flamengo, entra muito torcedor do Flamengo e quem é você para falar do Flamengo? Quem é você para falar do Flamengo? A torcida do Flamengo tem alguns que fazem isso. Quem é você? Bom, antes de qualquer coisa, eu sou carioca, o canal é do Rio de Janeiro e eu torço pro Flamengo. Só que o canal fala de futebol, de qualquer time. De qualquer time. Eu faço análise dos jogos do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, da Copa do Brasil, de qualquer time, não só do Flamengo. O canal não é pro Flamengo. O canal é pro futebol brasileiro. Mas eu, no primeiro vídeo, eu disse, sou carioca e torço pro Flamengo. Então, pros torcedores do Flamengo escrever quem é você, eu já tô falando para não ficar de mimimi, para não ficar de babaquice. Tá? Então vamos lá. Por que eu disse que a única coisa boa que aconteceu ao Flamengo foi o Barcelona de Guayaquil? Porque na minha visão, na minha análise, se esse time do Barcelona de Guayaquil está no Campeonato Brasileiro, seguramente ele estaria na zona de rebaixamento e seguramente seria um candidatíssimo à Série B. O time é ruim. Ponto. Por este motivo, eu estou falando que a única coisa de boa que aconteceu ao Flamengo foi jogar essa partida, depois de ter sido humilhado pelo Independente Del Valle, jogar contra esse time do Barcelona. Que provavelmente se o Flamengo pega o Júnior de Barranquilla, o Flamengo ia perder. Com todos os problemas que aconteceram, provavelmente o Flamengo ia perder, porque o Júnior de Barranquilla é bem superior a esse time do Barcelona, que é muito fraco. Então, o Flamengo, com toda a situação, o Flamengo vem de uma altitude, jogou na altitude contra o Independente Del Valle, isso tem a sua relevância, tomou
um esculacho, foi humilhado contra o Independente Del Valle, humilhado. O psicológico já vai no pé. O time defensivamente, o time do Flamengo defensivamente é horroroso e não é de hoje. O time do Flamengo defensivamente é muito ruim. E olha que o esquema do atual treinador do Flamengo nem de longe parece com o do Jorge Jesus. Se o Flamengo tomasse essa quantidade de gols com o Jorge Jesus, poderia até se entender, porque o time jogava muito pra frente. Ficava muito exposto, dava muito contra-ataque. Esse time, deste treinador que o Flamengo tem, não joga assim. E o Flamengo toma gol todo jogo. O Flamengo se posiciona mal pra cacete. Muito mal. Quando o treinador do Flamengo, o atual treinador do Flamengo, disse que ele prefere tomar 4 gols e fazer 5, ele não estava mentindo. Ali ele disse, olha só, eu não sei armar um time defensivamente. Foi isso que ele quis falar. Não é que ele era ofensivo. Quando ele disse, eu prefiro ganhar de 4-3, 5-4, 6-5. Não era porque, o meu esquema é ofensivo. Não. Mentiu mais uma vez. O treinador mentiu mais uma vez. Ele já mentiu várias vezes em várias coisas. Ele mentiu mais uma vez. Não é que ele é ofensivo, é que ele não sabe armar um time defensivamente. Ponto. O time do Flamengo se coloca mal, se posiciona mal. Mal. E isso não tem nada a ver com altitude ou com cansaço do Flamengo. É posicionamento, se posiciona mal. Isso é o treinador. Ponto. Então, o Flamengo tomou o esculacho do Independente Del Valle, 5-0. Permanece no Equador. O dia que ia treinar, foi cancelado o treino do Flamengo por causa do negócio do vulcão lá. Psicológico no pé. Diretoria batendo cabeça, entrando em atrito à diretoria. Muitos já querendo que o Domenech do Equador fosse embora para Espanha. O Braz batendo no peito, dizendo que se ele sai, ele também sai. Ou seja, a diretoria entrando em colisão. Com todo o respeito a ele, o novo treinador do Flamengo não tem cara de treinador do Flamengo. Ele não tem biotipo para treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo tem que ter outras características. Eu sei que você vai falar, mas Magalhães, o Flamengo já teve treinadores tranquilão. Teve, mas o time abraçou. Já tivemos o Carlinhos, da época, tá? O Violino, o Carlinhos, que o time abraçou. O Andrade, que era devagar, quase parando, mas o time abraçou. O Carpegiani, lá atrás, também não era muito agitadão, mas o time abraçou. Ele não tem ligação nenhuma com o Flamengo. Nenhuma. Nenhuma. Não tem por que o time abraçar ele. Simples assim. O Flamengo saiu do 220 pro 12 volts. E eu vou falar de novo. O time do Flamengo é a cópia do que é o treinador. 12 volts. Devagar, quase parando. Então, o Flamengo não conseguiu treinar. Antes do jogo, me vem a bomba, vários jogadores contaminados com Covid. Bom, esses jogadores não acredito que foram contaminados no Equador. Eu acredito que essa contaminação dos jogadores do Flamengo foi aqui no Brasil. Como? A gente não tem a menor ideia. Teve uma situação no Campeonato Brasileiro que ficou muito esquisito e muito pouco explicado. Que eu já falei num outro vídeo e vou falar de novo. A situação do Fred, eu não estou acusando, mas só que foi um fato. Um parente do Fred pegou Covid
ele foi afastado. Ficou de quarentena. Ficou aquele período de quarentena. Contra o Flamengo, ele entrou. No exame seguinte, após o jogo do Flamengo, o exame dele deu positivo. Aí ele fica de quarentena de novo. Não estou acusando. Só estou falando que tem coisas que tem que ser melhor trabalhada. Ah, os jogadores do Flamengo podem ter dado mole fora do Flamengo? Lógico, em família, lógico, isso pode acontecer. A gente não tem como acusar. Mas que esse lance do Fluminense ficou esquisito, ficou. Lógico que ficou. Mas o jogador do Flamengo pode ter pego Covid em qualquer lugar, pô. Beleza? Então o Flamengo tem 6 jogadores com Covid. Depois aparece que o Vitinho também estava com Covid. Aí aparece que 2 membros da comissão técnica lá, o Tanuri e mais um, também com Covid. Aí 7 jogadores mais 2 médicos. 9. Além de não ter o Gabigol, não ter o Gustavo Henrique, que foi expulso no outro jogo, 11. Aí já não tinha o goleiro, Diego Alves, e não tinha o Pedro Rocha. Ou seja, o Flamengo estava de jogadores, 7, 10 jogadores. O Flamengo sem 10 jogadores. Aí já tinha esse problema. Como é que monta o time? Aí vem a notícia, os jogadores no hotel, o nego invade o hotel, tem uma invasão do hotel lá, de repórter, cacete, um tumulto lá, o município lá, o prefeito lá, como, eu não sei como é que se denomina, interdita o estádio. Vai lá no hotel onde o Flamengo tá, porque lá tem muita gente com Covid, o time do Flamengo com Covid, na verdade eles queriam expulsar o Flamengo. Aí interdita o estádio. Aí tem a notícia que não vai ter jogo. Aí imagina o jogador. Aí, não vai ter jogo. Aí depois, vai ter jogo. Olha, não vai ter jogo. Olha, vai ter jogo. Porra, bicho. A concentração vai pro cacete. A concentração vai pro cacete. Aí, tudo isso vai ter jogo. Aí o Flamengo vai com um time que dava para montar. Um Tuller na lateral direita, porque o garoto João Lucas até foi para lá, até conseguiu. Ainda esqueci, ainda teve o problema do avião. O avião fretado veio, passou por um determinado local, acho que foi no Peru, sei lá, parou, porque não deixaram passar. Aí os caras ficaram lá, chegaram quase que em cima da hora do jogo, que era o João Lucas, que jogaria de lateral direito, nem jogou, porque também estava contundido, voltou agora, não sabe como é que tá a parte física dele. Então botou o Tuller de lateral direito, Rodrigo Caio, que foi mal, Rodrigo Caio foi mal. O Léo Pereira, que geralmente vai mal, errou menos. E o René, que defensivamente é sempre muito bom, mas também deu uns moles danados, que daqui a pouco eu vou falar, na minha visão, o que eu percebi disso. Aí teve o Arão, foi mais ou menos. O Thiago Maia, que ajudou a segurar, mas igual o Rodrigo Caio, igual o René, o Thiago Maia estava com o mesmo problema do Rodrigo Caio e do René. E o Gerson fez uma grande partida. Das últimas aí, uma das melhores partidas que eu vi do Gerson. Arrascaeta, outro, que também fez uma grande partida. O Everton Ribeiro, que só jogou o primeiro tempo. Segundo tempo do Everton Ribeiro foi horroroso. Ele não estava conseguindo dominar a bola. E na frente o Pedro, que foi um monstro. O Flamengo tem que comprar o Pedro.
Agora, olha só, a gente quer comprar. Quanto é que. Vamos negociar isso, tem que comprar o Pedro. Então, 3 jogadores para mim se destacaram no time do Flamengo: Gerson, Pedro e Arrascaeta. E na minha visão, tirando o goleiro, tá? Na minha visão, apenas esses 3 jogadores, Gerson, Pedro e Arrascaeta, estavam mais ou menos concentrados. O time do Flamengo é desconcentrado. Por quê? Na minha visão, o time do Flamengo está desconcentrado. Por quê? Porque o treinador é 12 volts. Eles estavam acostumados com o Jorge Jesus, que estava gritando o tempo inteiro, então eles ficavam pilhados o tempo inteiro. O Flamengo precisa de adrenalina. O time do Flamengo precisa de chacoalho o tempo inteiro. O time foi doutrinado assim, foi criado assim, de ter um cara aplicando energético o tempo inteiro. O time do Flamengo precisa para ficar ligado o tempo inteiro. O Flamengo é um time desligado, desconcentrado. Desconcentrado. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No segundo tempo foi pior por quê? Porque no segundo tempo o Flamengo não tinha mais pernas. O Flamengo cansou. E cansou também por quê? No primeiro tempo, o Flamengo teve até domínio de jogo, fez o 2-0, dominou o jogo, mas o Flamengo corre errado. O Flamengo corre errado. O Flamengo não tem o ritmo de jogo que tinha. O Flamengo estava correndo errado. O Flamengo tentava acelerar o jogo, mas não conseguia, porque não tinha velocidade. Então tinha que tocar a bola. Fez um gol com o Pedro, depois fez o gol com a Arrascaeta, mas o Flamengo corre errado. Por quê? Porque os jogadores não estão confortáveis no esquema que o atual treinador do Flamengo coloca. Que, na verdade, minha visão, é uma bagunça. Eu não consigo ver um esquema nesse time do Flamengo. O Flamengo ganhou, não foi pelo treinador, minha visão, foi pela qualidade técnica dos jogadores, que pelo treinador tinha perdido. O time do Flamengo é desconcentrado e bagunçado. Mas hoje eu não vou criticar, porque eu sei que estava sem jogadores, mas é um time taticamente bagunçado. Os jogadores não conseguem se encontrar. Então o Flamengo fez 2-0. No final do primeiro tempo, o time do Barcelona, de Guayaquil, melhorou um pouquinho, teve até a oportunidade de abrir o seu placar, fazer um gol, porque o Tuller estava de lateral direito ali, mas deu um certo mole. Acho que o Barcelona de Guayaquil teve umas 2 chances no primeiro tempo. E nitidamente no final do primeiro tempo o time do Flamengo já estava cansando. Outro problema. O Flamengo está com um problema físico grave. Físico grave. Lógico, isso também tem a ver com psicológico. O Flamengo estava muito abalado do 5-0, óbvio. E não é frescura e não é mimimi. Até porque o Flamengo ganhou o jogo. No segundo tempo, o Flamengo toma um gol de cara. Dá uma equilibrada no jogo. Tem 3, 4 chances de fazer o terceiro. Não consegue fazer o terceiro. A partir daí, o Flamengo anda em campo. E a concentração do Flamengo, que já não era muita, vai por terra. O René deu tirou uma bola sem a menor necessidade, com o bicão, deu no pé do cara. O Rodrigo Caio perdendo bolas bobas. O Everton Ribeiro não estava conseguindo dominar uma bola. Arão, Thiago Maia errando o passe a dar com pau. Os únicos que ainda tentavam alguma coisa era o Pedro, enquanto conseguiu ficar em campo, o Gerson e o Arrascaeta, que conseguiam se movimentar, conseguiam segurar a bola, conseguiam fazer alguma coisa. Porque o restante estava esmininguindo. O time do Flamengo estava esmininguindo. O Flamengo não tomou empate ou não perdeu esse jogo
Lógico, os jogadores foram guerreiros. A gente tem que ressaltar isso. O time do Flamengo foi guerreiro, mas o time do Flamengo tá um time bagunçado. É um time que corre errado. Culpa, na minha visão, do treinador. Culpa do treinador. Simples assim. O time do Flamengo tá amarrado, tá um time preso. Mas eu não vou aqui, neste jogo específico, dar porrada assim. Mas não é de hoje. É um time preso, amarrado, que só joga bem pela qualidade técnica dos jogadores e quando os jogadores dentro de campo começam a fazer o que eles faziam em 2019. Porque o que eles fazem em 2020 na mão desse treinador, eles não conseguem. Eles são limitados para entender a tática? Pode até ser. Mas aí o treinador tem que ser menos limitado e ver uma outra opção. Até porque o sistema defensivo do Flamengo nunca foi uma grande maravilha. Agora está horroroso. Ou seja, a culpa é do treinador. Simples assim. Culpa do treinador. E um time que toma gol em todas as partidas não pode querer ser campeão brasileiro, querer ser campeão da Libertadores, querer ser campeão da Copa do Brasil. Não dá. O Flamengo toma gol em todo jogo. Falta de atenção e falta de posicionamento. Além do mais, fisicamente, o time do Flamengo ainda está mal. Mas o Flamengo conseguiu segurar o 2-1. E quando acabou o jogo, os jogadores do Flamengo não estavam conseguindo andar. Os jogadores do Flamengo sentaram no campo. Nem felizes pela vitória o time do Flamengo estava. Eu queria que vocês, meus amigos torcedores do Flamengo, que tá acompanhando aqui o canal, pegasse a imagem do final do jogo. Não tinha um jogador do Flamengo com cara de felicidade. Nenhum. Todos sérios, tensos, mortos. Sentaram no chão, olhavam um pro outro, bate aquela mão, pô, legal, ganhamos. Não tem alegria, é um time triste. E o time do Flamengo triste é uma presa fácil para qualquer um. Eu vou falar de novo, ganhou, legal. O que valeu foi resultado. A melhor coisa que aconteceu pro Flamengo foi pegar esse time do Barcelona, Guayaquil, que é horroroso no Campeonato Brasileiro, ia ser rebaixado. Foi a melhor coisa que aconteceu pro Flamengo. Eu não sei se para a torcida que está querendo que o Domenech vá embora. Eu ainda continuo com a mesma opinião. Ele não fica muito tempo no Flamengo, a não ser que aconteça um milagre com ele. E ele mude muito. Porque o time do Flamengo está triste. Triste. Era um time feliz, alegre. O Flamengo ganha com todos os problemas que teve. Sei que o time estava cansado, mas um semblante triste dos jogadores. Apareceu o Everton Ribeiro, o Arão, o Gerson, apareceu alguns jogadores, nenhum dando um riso pela vitória. Nenhum expressando felicidade por ter ganho o jogo. Nenhum. Não preciso falar mais nada. Grande vitória, valeu pelo resultado. Sei que não dá para julgar aqui, fazer um julgamento muito por tudo que aconteceu. Mas o Flamengo mostrou que tem um elenco, conseguiu armar um time ali, mas tem muita coisa errada. Ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo. O Flamengo está tentando não jogar contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, porque tem 7 jogadores com Covid, além de 2 da comissão técnica. Então é muita gente. Então o Flamengo entrou já com pedido na CBF para ver se cancela esse jogo. Eu acho que pro Palmeiras vai ser até bom, porque o Palmeiras tem um jogo pela Libertadores e na outra semana também joga pela Libertadores, então pode ter uma semana para se preparar. Eu acho que o Palmeiras não vai contra isso, vai até gostar, vai ter um tempo a mais para se preparar. E o Flamengo joga na próxima, se não tiver jogo do Brasileiro, joga na próxima semana contra o Independente Del Valle, sem aqueles jogadores. O Flamengo vai pegar o Independente Del Valle mais ou menos com esse time aí. Não vai ter muito o que mudar, não. Porque são 10 dias de
isolamento. O jogo é daqui a uma semana, não vai dar 10 dias. Então, amigo, 10 ou 15 dias. Então, esses jogadores não vão poder jogar. Tem que ver o Gabigol, se o Pedro Rocha vai voltar para conseguir melhorar uma coisinha. Mas é mais ou menos esse time. Independente Del Valle, não é esse time do Barcelona. Mas pode ganhar. Mas o que mais me preocupa, eu vou falar de novo. O Flamengo tá triste. O Flamengo não é um time feliz. Não é feliz. Jogadores com habilidade, quando jogam por obrigação, como parece que está sendo jogado, os jogadores estão entrando em campo muito por obrigação, sem a felicidade, não vai jogar bem. Ninguém faz o seu trabalho bem quando está triste. E o time do Flamengo está triste. E não é porque o Jorge Jesus saiu, lógico, sente falta, mas é porque eles não encaixaram, não bateram com o treinador. Essa é a minha visão. Ou tem acontecendo alguma coisa interna que a gente não sabe. Mas é nítido. Um time desconcentrado, triste. Fica difícil pensar em algum título. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui.